Desde o último dia 10 de novembro, o Brasil cedia a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. A gente já vem falando sobre esse assunto aqui no Igreja Sinodal. Líderes políticos, sociedade civil, líderes religiosos, povos originários, todos, usando a expressão do Papa Francisco, reunidos para pensar em soluções sobre o presente e sobre o futuro do nosso planeta e da nossa casa comum. E as igrejas que estão localizadas no chamado Sul Global, as conferências e conselhos episcopais da Ásia, da África, da América Latina e Caribe, lançaram um documento muito potente sobre este tema no caminho preparatório à COP30. É sobre esse documento que a gente vai conversar no programa de hoje. E a gente começa o nosso programa acompanhando um VT, uma mensagem que foi enviada para nós pelo arcebispo de Porto Alegre, que é o presidente da CNBB e também o presidente do CELAM, um dos que assinam essa carta, o cardeal Jaime Spengler. Vamos conferir. A nossa carta expressando a posição do Sul Global a respeito das mudanças climáticas quer trazer à tona e fazer participar todas as nossas comunidades, todas as pessoas de boa vontade, a promover o que se faz necessário hoje para fazer frente às mudanças climáticas que estamos testemunhando e sofrendo ao mesmo tempo. Para fazer frente a esta realidade, precisamos unir as melhores forças de toda a sociedade. Eu diria um grande mutirão internacional para realmente buscar indicações viáveis para, no menor tempo possível, encontrar soluções ou indicações que nos ajudem a promover a vida e o cuidado pelo planeta, casa comum. Esta obra maravilhosa que o Eterno nos concedeu e que somos chamados a cuidar e promover. Esta é a intenção de nós do Sul Global. Assinamos a carta o cardeal Neri, da Índia, o cardeal Fridolin, da África, e eu, da América Latina. E para a gente, então, conversar sobre alguns pontos desse documento tão importante que o Dom Jaime acaba de mencionar, esse documento conhecido como a posição, o documento das igrejas do Sul Global, eu recebo dois membros da articulação da Igreja Católica na COP30 e tenho a alegria, então, de acolher aqui o padre Dário Bossi, ele que é missionário comboniano, assessor da CNBB, já esteve aqui com a gente e está muito a par desse documento. Padre Dário, uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo. Olá, Marcos Túlio, é um prazer estar aqui com vocês, voltar com vocês para dialogar. Tá ótimo. Padre Dário, eu queria começar essa nossa conversa aqui destacando, né? Me parece que é um documento, assim, muito inédito a gente pensar nessa frente das três regiões que estão no Sul Global, né? América Latina e Caribe, África e Ásia. Queria que você comentasse qual que é a importância eclesial, política e social desse documento assinado por essas três conferências e conselhos episcopais. Pois é um movimento primordial, talvez que não tivemos nunca antes de uma forma tão consolidada, e também um movimento essencial para falar de clima e para se posicionar frente à COP30, porque as igrejas de três continentes estão dizendo pelo menos duas coisas. Primeiro, que não há soluções isoladas, quer dizer, que não dá para pensar um enfrentamento do colapso climático e ambiental a partir de um ou outro país, de uma ou outra igreja. É necessário construir alianças que sejam a expressão daquilo que, em termos políticos, se pode chamar multilateralismo, uma construção coletiva, um compromisso realmente que tem a ver com a fraternidade e a sororidade universal. E a segunda coisa que as igrejas dizem é que é importante um olhar a partir do Sul Global, porque a perspectiva do Sul é uma perspectiva que relê dinâmicas colonizadoras, caminhos de impactos
de dívidas ambientais e ecológicas que precisam ser reparadas, e também protagonismos possíveis que têm perspectivas e linhas diferentes daquelas do Norte global. Então, como é importante uma aliança entre as igrejas de África, Ásia, América Latina e Caribe, exatamente para se pensarem como um sujeito eclesial novo que tem algo a dizer. Interessante esses elementos que o senhor traz, Padre Dário, para a gente começar a nossa conversa. E eu destaquei aqui alguns pontos, né? Esse documento que foi antes da COP, né? Agora a gente já está nesse processo de discussão. Ele foi apresentado, inclusive, ao Papa Leão XIV no início de julho. Então, também, você que quer, pode conhecer e buscar por esse documento. Mas ele começa com uma mensagem muito forte que eu destaquei aqui, que é que sem justiça climática não há paz. Sem conversão ecológica não há futuro. E sem a escuta dos povos não há soluções reais. Como é que a gente pode entender esta mensagem, este chamado das igrejas do Sul Global, que já começa com esse impacto tão grande, né? O que isso revela também sobre o papel e a missão da igreja neste tempo histórico? Olha, eu diria que realmente é uma frase forte de abertura do documento, porque é uma frase que ajuda a pensar que a paz, ela não é neutra, não é genérica. A paz tem cor, a paz tem classe, a paz tem opção preferencial. Ela precisa começar pelos excluídos e as excluídas. Ela precisa ouvir e se fundamentar a partir da dignidade daqueles que gritam, que são, como diz o Papa Francisco na Laudato Si, os empobrecidos e a Mãe Terra. E é por isso que a paz está fundada na justiça. Não há paz se não houver justiça. E, nesse caso, se não houver justiça climática. Esse é o caminho que, inclusive, refunda o protagonismo a partir dos povos, a partir também do protagonismo dos pequenos. Um protagonismo que parte da escuta, diz o documento, que parte da garantia de oportunidades para esses pequenos. Olha, uma frase de abertura do documento desse tipo é muito importante, porque já dá o tom, nos ajuda a entender que a paz não é algo neutro, genérico. A paz, ela tem cor, ela tem classe, ela precisa de uma opção preferencial. A paz precisa começar pelos excluídos e as excluídas, pela dignidade daqueles que gritam, que na Laudato Si, diz o Papa Francisco, são as pessoas empobrecidas e a Mãe Terra. E é por isso que a paz está fundada na justiça. No caso da COP, na justiça climática, que podemos, inclusive, aprofundar depois. E nisso, os bispos, os cardeais dos 3 continentes resgatam o protagonismo dos povos, o protagonismo dos pequenos. Uma paz que é construída a partir de baixo, das decisões tomadas coletivamente, em aliança. E isso me fez pensar muito a uma frase do Papa Francisco em diálogo com os movimentos populares. Os movimentos perguntavam, nessa percepção de disparidade, de desigualdade, perguntavam, Papa Francisco, mas nós o que podemos fazer? E ele respondeu, muito. Vocês podem e fazem muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em boa parte, em suas mãos, em sua capacidade criativa de promover o direito à terra, ao teto, ao trabalho. É isso que também os bispos do Sul Global, os cardeais, as igrejas do Sul Global querem nos dizer. Olha aí que importante mensagem que a gente está refletindo e aprofundando no programa de hoje. Certamente você que está nos acompanhando tem escutado e acompanhado também as notícias que todo o mundo está olhando para Belém, está olhando para a COP30, para as discussões, e a gente aprofunda aqui, então, esta mensagem, ou pelo menos destaca alguns pontos deste documento que foi divulgado pelas igrejas do Sul Global e que nos ajudam, então, também como igreja, como cristãos, como cristãs, a nos posicionar diante desse tema que, como o Padre Dário dizia, é uma questão de justiça e justiça climática, e olhar para aqueles que devem ser os reais, né, sujeitos desta ação, para que também possam se servir dela para o bem viver. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua
nessa conversa aqui no Igreja Sinodal. Até já. A gente está de volta com o nosso Igreja Sinodal neste tempo de Conferência das Partes, de COP30 no Brasil, na Amazônia, o mundo todo olhando para o nosso país e para essas discussões. E claro, no Igreja Sinodal a gente reflete também, aprofunda a participação da igreja e aqui hoje conversando sobre este documento potente, importante, essa mensagem das igrejas do Sul Global. Nós já começamos a conversa no primeiro bloco com o Padre Dário e agora chega para a nossa conversa para nos ajudar também e trazer elementos, outra integrante da articulação da Igreja Católica na COP30, Jaqueline Bertoldo. Quero acolher você, Jaqueline, com muita alegria. Bem-vinda ao Igreja Sinodal. Obrigada, boa tarde, bom dia a todos e a todas. Jaque, a gente já deu aqui um start nessa reflexão e um outro elemento que eu preparei aqui para a nossa conversa é de uma sobriedade feliz e do bem viver que o documento apresenta como caminhos espirituais e sociais. E fala isso num contexto de conversão ecológica. O que significa na prática essa conversão ecológica, olhando nessa perspectiva do caminho construído do que a gente está vivendo agora na COP30? Acho que essa é uma questão muito importante, assim, né, e fundamental, que também o documento traz como um elemento, né? Esse documento que vem não só para nos alertar, para chamar atenção, mas também para apontar os caminhos e trazer, né, perspectivas de esperança e perspectivas também de como a gente se coloca diante desse processo individualmente, mas também de forma comunitária, né? Então, acho que quando a gente fala em sobriedade feliz, em bem viver, a gente não pode deixar de falar sobre revisar um pouco, né, os nossos modos de vida, de reprodução da vida. A gente, né, tem cada vez mais vivido essa lógica, essas perspectivas de que tudo é infinito, né, de que os recursos são, né, são em abundância, são infinitos. Enfim, a gente reproduz essa lógica, né, de um consumismo absolutamente desenfreado, de uma, né, lógica de trabalho que é da exploração, uma lógica da exploração dos recursos também de forma muito predatória, né? Então, pensar numa sobriedade feliz, pensar no bem viver, é você rever esses parâmetros, né, da vida e da nossa relação também com o meio ambiente, da nossa relação com o espaço onde a gente vive, da nossa relação, as nossas relações da comunidade também. Então, acho que essa conversão ecológica é justamente esse chamado, né? A gente entender individual e coletivamente a nossa responsabilidade diante da crise climática, diante de tudo isso, de como a gente se relaciona com o espaço onde a gente vive, e aí, a partir disso, também entender qual é a nossa responsabilidade, né? Se temos a criação que nos foi dada, né, como graça, a gente também tem a responsabilidade de cuidar dela, né, de sermos guardiãos e guardiãs dessa criação. Então, isso implica também uma mudança, né, pessoal e comunitária dos nossos hábitos, da nossa forma de nos relacionar, né, com as coisas, da nossa forma de nos relacionar com o trabalho, com as nossas relações, com tudo, né, com a natureza, enfim, de uma forma que isso não seja objetificação de tudo, mas de uma forma que essas relações sejam, de fato, né, para gerar vida, para gerar esperança. Então, acho que é um pouco esse chamado, né, individual, Sim. não só, mas também comunitário, também coletivo dentro da comunidade, né, como que a gente cria outras possibilidades e outras formas de cuidado, né, com a casa comum, cuidado com a vida. Excelente. Uma das coisas, Jaqueline e Padre Dário, né, para trazer o Padre Dário aqui para a conversa novamente, que me chamou mais atenção quando recebi esse documento foi que fala de falsas soluções, uma denúncia de falsas soluções, como a financiarização da natureza e um chamado capitalismo verde. Eu acho que esta voz eclesial foi uma das poucas que fez ressoar esse discurso. O que significa e por que as igrejas do Sul Global veem nessas propostas uma ameaça e um risco à justiça climática, Padre Dário? Realmente é uma fala corajosa, profética das igrejas, porque denuncia um sistema que não pode funcionar. A gente, brincando, chama o sistema da raposa no galinheiro. Quer dizer, a gente está colocando as soluções nas mãos de quem criou o problema. E essas raposas estão dizendo, não, confia em mim. Estou realmente me dando conta que o sistema tinha algumas imprecisões, mas agora
o mesmo sistema que capitaliza, que financiariza, quer dizer, que calcula a natureza e a criação como se fosse algo que pode ser computado, né, com valores financeiros, ele quer trazer para nós a solução. Os bispos dizem, não, não é por aí, não é por aí por vários motivos. Eh, Também pelo fato que esses fundos de financiamento que as falsas soluções geram são fundos que beneficiam principalmente os mercados. Mais uma vez, vão fazer os interesses dos bancos e vão ter uma recaída bem limitada nos territórios. Uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer é para quem vão esses financiamentos? E uma segunda é a ambiguidade, sabe? Porque, por exemplo, os mecanismos do crédito de carbono, que é uma das falsas soluções que os bispos denunciam, são mecanismos que basicamente permitem que de um lado do mundo se possa continuar emitindo, portanto poluindo, a condição que esses poluidores comprem e paguem regiões de outras partes do mundo que precisam se manter numa preservação absoluta, sem nenhum tipo de possibilidade das pessoas habitá-las e interagirem com elas. Então, entende? É de novo um desequilíbrio neocapitalista, onde alguns decidem, os que têm dinheiro pagam para poder continuar fazendo aquilo que sempre fizeram e forçam outros a se adaptarem a esse sistema. A solução é outra, a solução é aquela que a gente diz que está nas mãos das comunidades, está nos territórios. A gente sempre usa o lema que a história do clima se transforma a partir dos territórios, porque são os territórios que geram economias localizadas, muito mais dinâmicas, muito mais integradas com o meio ambiente e com as relações entre campo, cidade, a circularidade de economias locais, que podem de fato limitar muito mais os impactos. Então, há uma nova arquitetura financeira a ser pensada e não precisamos voltar a manter a finança como a solução também para o meio ambiente. Padre Dário fala de uma arquitetura financeira e dessa solução que vem das bases, e aí me faz aqui trazer um outro ponto central do documento, Jaqueline, que é esse reconhecimento de uma dívida climática. A gente está exatamente vivendo uma COP num ano jubilar, né? Uma das características de um jubileu é exatamente o perdão das dívidas, e a gente fala aqui do reconhecimento da dívida ecológica das nações ricas e a exigência de um financiamento climático justo. Como é que esse tema toca, né, na relação das igrejas, toca a ética cristã e essa solidariedade dos povos? E como é que também a gente olha a partir da mensagem das igrejas do Sul Global dessa cooperação entre Norte e Sul? Eu acho que esse ponto, né, se relaciona, tá bastante conectado com isso que o Padre Dário coloca, né? Ou seja, você tem aí anos de produção dessa crise climática a partir dos países do norte, né? E que continuam de forma sistemática reproduzindo essa lógica de onerar de forma muito, né, maior, com todos os efeitos, com todos os impactos que a crise climática que o norte provoca no sul global, né? Tanto nas comunidades, e sobretudo nas comunidades que são as mais vulnerabilizadas, que são as mais afetadas pela crise, né? Então essa dívida está um pouco nesse lugar, né? E o quanto que o sul, né, e o quanto que as comunidades são as que têm suportado de fato todos esses impactos e que tem, né, e que a gente continua reproduzindo então essa lógica de que o norte continua produzindo mais, continua né, gerando cada vez mais essa crise e que isso, né, se reflete de forma muito profunda, né, e que vai aumentando ainda mais as relações de desigualdade, as relações né, dessa dimensão entre o sul e o norte, assim. Então, eu acho que é uma dimensão que a gente não pode deixar de lado. E quando a gente fala, né, nesse documento do Sul Global, acho que isso é um ponto importante, porque é justamente dizer isso, né, dizer a importância do Sul como uma voz unificada, né, contra uma nova sistemática de colonialismo que se dá a partir dessas relações da financiarização da natureza, dessas relações de exploração. Então, a gente também né, tem esse documento como essa voz que traz um outro ponto de vista a partir da União do Sul, né? Eu acho que isso, enquanto igreja, é algo muito forte, muito potente, porque é mostrando ali uma lógica diferente, né, sobre isso, e ao mesmo tempo, né, pensar que há uma demanda e uma urgência, né, de que de fato haja esse reconhecimento por parte do Norte Global das
sua responsabilidade, né, diante da produção da crise e da sua responsabilidade com relação às comunidades, né, aos países em desenvolvimento, aos países e grupos que são mais atingidos por isso, assim. Então, acho que nesse momento que a gente está na Amazônia, né, que a gente está em um período de COP, é justamente esse olhar que se quer trazer também, né? Olha, a partir daqui a gente está sofrendo aquilo que tá acontecendo, aquilo que está se produzindo a partir dessas crises, né? E aí chamar essa atenção, essa responsabilidade, né? Com relação a esses grupos, assim, acho que tudo isso é fundamental e que também, né, tem a ver com essa solidariedade, né, com essa perspectiva da solidariedade entre os povos e, sobretudo, entre os povos, né, do Sul e do Norte, num objetivo comum, né, que é conter, de fato, a crise climática, né, diminuir as emissões e diminuir, né, esse aquecimento. É isso. Excelente. Eu quero agradecer muito, a gente já está chegando ao final aqui do nosso programa. Jaqueline Bertoldo, que já está aqui comigo na tela, então eu quero agradecer a sua participação e contribuição neste programa. Muito obrigado e boa continuidade dos trabalhos. Obrigada. Agradeço também ao missionário comboniano, Padre Dário Bossi, que também integra, junto com a Jaqueline, essa articulação e tantos processos bonitos que a gente pôde acompanhar aí na preparação e agora durante a COP30. Padre Dário, muito obrigado. Obrigado, vamos rezar e se empenhar para que essa COP traga soluções e transformações. Que assim seja. E você continua acompanhando nas nossas programações a cobertura, os destaques da COP30 e também, principalmente, o que é a participação da Igreja com tantas frentes e levantando a voz para, junto com todos e todas, construir esse caminho de justiça climática, de proteção, de cuidado da casa comum, como uma responsabilidade que brota do nosso seguimento a Jesus Cristo. Um abraço para você e até a próxima semana.